investir para obter renda passiva é um dos grandes objetivos da maioria das pessoas que começam a sua jornada de investimentos. Inclusive, isso é muito reforçado por diversos influencers no YouTube e no Instagram que vendem produtos, cursos sobre como você consegue obter uma renda passiva constante e crescente ao longo do tempo. Acontece, assim como qualquer investimento que você vai fazer na sua vida, essa estratégia possui riscos, possui alguns perigos que você precisa ter conhecimento e que muitos deles não acabam passando, acabam oferecendo alguns produtos como se fosse algum retorno garantido, mas isso não é verdade e está longe de ser. E é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Fracionário. No vídeo de hoje eu vou passar para você riscos e alguns perigos da estratégia de você montar uma carteira voltada para renda passiva com dividendos de ações e fundos imobiliários. E antes de a gente entrar diretamente no assunto do vídeo, eu tenho que pedir para você dar aquele like para ajudar o nosso canal a crescer e levar esse conteúdo para um número maior de pessoas. E se inscreva também se ainda não for inscrito para você continuar recebendo mais conteúdos como esse. Montar uma carteira de investimentos voltado para renda passiva é o objetivo de muitas pessoas, mas a maioria delas não sabe nem como funciona. Quando você decide montar uma carteira de investimentos com esse tipo de estratégia, basicamente você vai ter que comprar boas ações que são pagadores de dividendos e também fundos imobiliários. Ambos vão garantir para você um fluxo periódico de renda que vai cair na sua conta todo mês. E como é que essa renda passiva é gerada? Começando pela ação, existem algumas formas que a gente pode obter retorno financeiro como acionista. A primeira delas é por meio dos lucros, que se traduz na valorização da ação da empresa, ou então por meio de pagamento de dividendos e recompra de ações. Essas duas últimas, pagamento de dividendos e recompra de ações, acabam refletindo mais nessa questão da renda passiva, porque o pagamento de dividendos vai fazer com que você receba um dinheiro mensal, trimestralmente na sua conta, e a recompra de ação vai fazer com que a sua ação seja mais valorizada, no sentido que você vai ter uma maior participação na empresa e vai obter um maior pagamento de dividendos por ter uma maior participação nessa companhia. Olhando para os fundos imobiliários, o pagamento dos aluguéis mensais feito pelas empresas em shopping centers, galpões logísticos e lajes corporativas representam a maior parte dos rendimentos mensais que a gente recebe. Mas também a gente pode receber por meio da venda dos imóveis, né? Alguns fundos imobiliários têm a estratégia de comprar um imóvel e vender no futuro com lucro, que seria o ganho de capital, e distribuir isso para os cotistas. Mas também tem alguns rendimentos que provêm de títulos de renda fixa de natureza imobiliária, que são os CRIs, que são basicamente os fundos imobiliários de papel que investem esses títulos de dívida. E esses títulos de dívida basicamente pagam dois tipos de rendimentos na nossa conta todo mês. O primeiro deles é o cupom fixo, uma remuneração pré-fixada, e a outra é uma correção monetária, geralmente atrelada a um índice que seria o IPCA ou o CDI. Mas em ambos ativos existem alguns riscos e perigos que não costumam ser lembrados. Começando pela ação, quando existe uma empresa que é excelente pagadora de dividendos, que muitas pessoas querem comprar e botar no seu portfólio, isso também pode ser um ponto de atenção. Isso pode significar que a empresa não enxerga ou não tem boas oportunidades de investir o lucro e obter mais retorno no longo prazo. Então ela opta por retornar esse lucro para o acionista. E não necessariamente uma coisa ruim, porque você como acionista vai ter esse dinheiro na sua mão para investir, para usar da melhor forma possível que lhe seja conveniente. Então você pode pagar algum financiamento, alguma dívida que tenha surgido, ou investir de outra forma, investir em outra ação, investir em outro fundo imobiliário. Isso pode ser bastante interessante, já que a empresa não está enxergando naquele momento um melhor investimento para ser feito, expandir suas atividades, criar um novo produto, investir em tecnologia, ela retorna isso para você e você pode investir isso da melhor forma possível. Mas isso é um ponto de atenção que você como acionista precisa ter. Se a empresa não enxerga outras oportunidades de investimento e obter maior retorno financeiro para o acionista, você tem que pensar se não vale a pena investir em outra empresa, em outro fundo e obter um maior retorno financeiro no futuro. No mercado isso é chamado de trade-off, né? Quando você investe na empresa, num fundo, você está abrindo mão de um dinheiro que você teria ao investir em outra empresa, em outro fundo ou qualquer investimento. Isso é totalmente natural. Então, se você não está precisando de dividendos agora, de uma renda passiva, de um fluxo mensal, pode ser interessante você tirar esse dinheiro dessa empresa, desse fundo e investir em outro produto, em outro ativo que tem mais potencial de crescer no longo prazo e você ter mais renda, mais dinheiro no futuro. E um grande risco e perigo de você montar uma estratégia de investimentos voltado para a renda passiva é que na maioria das vezes
As pessoas que passam esse conteúdo para você prometem uma renda passível constante, permanente e crescente em longo prazo, mas isso não é verdade. Agora mesmo, no momento que nós estamos vivendo, tivemos a crise das Americanas no início do ano, tivemos a crise bancária nos Estados Unidos, crise bancária na Europa, no Brasil tem uma crise de crédito se instalando, muitas empresas entrando em recuperação judicial, outras delas conseguindo na justiça suspensão do pagamento das suas obrigações, outras estão bastante inadimplentes em relação a fundos ou ações dos seus títulos de dívida. Fundos imobiliários, agora a gente viu a queda drástica dos fundos imobiliários de papel, muitas empresas deixando de pagar as suas obrigações, principalmente os CRIs, ou seja, os fundos imobiliários estão deixando de receber e naturalmente você como cotista também está deixando de receber. Então nesse cenário desafiador que a gente está vivendo, tanto as ações como os fundos imobiliários, eles tendem a preservar o caixa nesse momento, em virtude de um cenário que pode piorar ainda mais, então a empresa vai preservar o caixa, não vai pagar dividendos ou vai diminuir significativamente. Fundos imobiliários, da mesma forma, por mais que tenha na lei que ele tem que pagar 95% do lucro líquido no semestre, ele pode segurar mensalmente e pagar só no final do semestre e prejudicar a sua renda mensal. Então são diversas situações que podem acontecer e esse cenário agora prova que se você está com a carteira de investimentos voltada para a renda passiva e você não fez da forma certa, da forma correta, da forma mais inteligente, você pode estar prejudicado, pode estar inclusive com prejuízo financeiro porque contava com aquela renda mensal e agora não teve e pode estar com dívida num momento bastante difícil. E claro que eu não estou aqui condenando a estratégia de renda passiva, porque é uma estratégia que eu defendo, que eu sigo, que eu inclusive compartilho com vocês, mas é uma estratégia de investimento que, assim como qualquer outra, tem riscos e tem perigos. Esse cenário agora que a gente está vivendo, ele pode piorar muito ainda antes de melhorar. E qual é o segredo? O que você precisa fazer? São basicamente duas coisas: estudo e diversificação. Com o estudo, você vai entender agora o que está acontecendo no mercado, se é uma coisa pontual, se é uma coisa mais sistêmica, inclusive para você aproveitar esse momento de queda da baixa das ações dos fundos imobiliários e investir em ativos descontados e aumentar o seu retorno financeiro e você conseguir aquela liberdade financeira, aposentadoria tranquila num tempo muito mais rápido. E com a diversificação, você vai conseguir estar muito tranquilo com diversas ações no seu portfólio de setores e mercados diferentes. A mesma coisa com fundos imobiliários que tem setor logístico, setor de lajes corporativas, shopping center, renda urbana, títulos de renda fixa. Então com a diversificação, você vai pegar seu patrimônio, vai ter 3 a 5% no máximo em cada um dos seus ativos, em cada uma das suas ações, e quando acontecer uma crise, um momento mais difícil, você não vai afetar todo o seu patrimônio e vai criar um conforto psicológico que você vai continuar seguindo a sua estratégia de investimento, fazendo seus aportes mensais e montar a sua bola de neve. Eu tenho certeza que dessa forma você vai ter sucesso na sua jornada de investidor. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer a minha visão sobre riscos e perigos que você precisa ter conhecimento ao montar uma estratégia de investimento voltado para a renda passiva. E eu sei que muita gente gosta de ter aquele dinheirinho pingando na conta todo mês, inclusive reforçado, como eu falei antes, por influências no YouTube, no Instagram, mas eu vejo que muitos deles não acabam trazendo os lados negativos, né? Porque querem vender cursos, seus produtos e não trazem o que pode dar errado e prejudicar você e a sua saúde financeira. Se você gostou, por favor, curta o vídeo mais uma vez, vai ajudar demais o canal a crescer. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com todo mundo que vai ser beneficiado com o nosso conteúdo. Até a próxima!